E aí, empreendedor, tudo bem? Você é um empreendedor que está começando agora ou você já é um empresário estabelecido e tem o desejo de criar um novo negócio, mas não entende a essência da cultura de excelência para gerar um profissionalismo em tudo aquilo que você faz. Hoje, normalmente, ter uma cultura de excelência é o que determina a percepção de valor que você vai ter diante do teu cliente, por aquilo que ele percebe da sua entrega para o teu próprio negócio. E aí, eu sou Gabriel Mancini, eu tenho 21 anos de empreendedorismo e eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi sobre a diferença e o que determina essa cultura, essa essência de um profissionalismo em tudo que você faz. Então, primeira coisa que a gente precisa construir hoje aqui é a ideia de que construir um negócio sólido é uma decisão. Só que é natural que existam vários perfis de empreendedor. Hoje o empreendedor, a primeira coisa que ele tem é um conflito quando ele vai criar um negócio dele. Se ele vai criar por um desejo ou por uma necessidade. E às vezes ele conflita a necessidade que ele tem com o desejo do que ele vai criar. E aí essa necessidade, às vezes ela é uma necessidade que influencia inclusive para muitos as necessidades básicas dentro de casa. Por quê? Porque precisa pagar a conta, porque precisa pagar boleto, porque precisa comer, porque precisa vestir. E isso mexe com a emoção, o comportamento do empreendedor. Hoje, de 3 maiores fatores que segundo a última pesquisa do Sebrae, informa e comunica os maiores casos de fechamento de negócios, de falência, do negócio que dá errado, de negócio que quebra. 2 das 3 envolvem exatamente a falta de informação prévia do teu negócio, do teu mercado e o comportamento do empreendedor. Então são as 2 coisas mais importantes. Então falar sobre empreendedorismo profissional é importantíssimo para que a gente entenda que isso é cultura de excelência, independente do momento em que você esteja, porque em todos esses momentos é possível que você dedique tempo para que você construa um negócio sólido, independente da circunstância que você se insere. Por quê? O maior engano nesse conflito que o empreendedor entra é o entendimento de que se ele pular etapas do processo de uma construção de um negócio sólido, ele vai ter resultados mais rápidos. E isso é um grande engano. Por quê? Porque ele está olhando para o dinheiro como uma consequência. Mas, por exemplo, imagina você, quando você olha para uma árvore, você acredita que tem como a árvore ficar grande e gerar bons frutos se você não cuidar da raiz e a raiz criar profundidade, a raiz ter acesso a um fluir de elementos da terra que gerem uma seiva interna, onde os frutos vão ser gerados de uma forma consistente e boa? Então essa é a grande sacada. A gente tem que entender que dentro de um ambiente de obediência daquele empreendedor que tem cultura de excelência, independente, ainda que você queira gerar resultados financeiros rápidos, você tem que agir com inteligência. Por exemplo, hoje quando você entende que você tem que abrir um negócio, a primeira coisa que o empreendedor ele olha, se a gente for analisar aqui os fits do mercado, né? Por exemplo, a gente tem 4 fits no mercado. Os 4 fits são os 4 elementos. Os 4 fits são clientes, nós temos os produtos ou serviços, nós temos o canal e nós temos o modelo de negócio. Normalmente o empreendedor ele foca sempre ali primeiro na ideia, no produto ou no serviço. Existe uma dor que eu acredito que essa dor eu consigo resolver. Ou existe uma necessidade. Ou, cara, eu sou bom em algo. E, cara, se eu fizer isso, eu acredito que eu vou ganhar dinheiro com isso. E tá tudo bem nisso, só que essa é uma informação muito rasa. Aquilo ali, essa informação, ela só pode servir para te gerar estímulo de se aprofundar naquilo que você precisa fazer. Por exemplo, quando você já vai para um segundo nível, aquele empreendedor que decide pelo menos entender quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo com aquilo que você consegue entregar, com aquilo que você tem capacidade de entregar hoje. Então você começa a fazer pergunta, e aí a gente sempre fala, quem pergunta prospera. Você tem que entender a chave disso. Porque se, por exemplo, aonde eu estou, qual é o perfil do público, aonde eu estou fisicamente, qual é o perfil do público que eu gostaria de atender com a solução que eu tenho? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o perfil do público que gostaria ou que poderia achar valor, perceber valor naquilo que eu estou entregando de solução para o problema, para a necessidade dele, para o desejo que ele tem?
E aí você começa a fazer perguntas. Essas respostas, elas vão gerar informações práticas para você tomar decisões. Só que você também não pode parar só nisso. E aí tem o terceiro nível desses processos, que é onde você entra no canal. É a forma a qual você vai, com o seu produto, o seu serviço, acessar e transmitindo valor para o teu cliente, para que ele perceba o valor e decida se relacionar com você. Então, o canal, ele gera um ponto de interseção entre o produto e o serviço que vai te gerar essa interação e relacionamento com o cliente. E aí você vai gerar relacionamento. Então, o canal, ele vai te ajudar a gerar relacionamento. Normalmente, os empreendedores que estão de forma imediata no negócio deles, eles focam nos primeiros 2 feats. Nem no canal eles pensam de forma imediata, só depois eles vão só na agitação e vão fazendo e botando a cara ao sol todo dia. Eles tentam ir no boca a boca e eles vão divulgando onde dá, vão tentando fazer parceria, só que não estruturam essas informações, porque a grande essência de tudo isso envolve o quarto fit, que é o modelo de negócio. É onde você passa a fazer pergunta. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um grande amigo meu que está abrindo um negócio. E aí ele pensou num lugar específico. Só que ele falou, poxa, olha, esse lugar é um complexo de universidades e tudo mais, e aqui tem pessoas que vão querer esse meu produto. Aí ele falou, poxa, mas olha, esse ambiente está no meio de um bairro, e esse bairro as pessoas também vão poder acessar aquilo. Eu perguntei, cara, você fez a primeira pergunta? Se as pessoas que estão naquele bairro, elas têm necessidade de consumir aquilo que você vai entregar? Aquela necessidade que você vai solucionar, alguém já soluciona? E eles se solucionam como? O que você teria de diferencial? O que você poderia gerar de atratividade para que eles decidissem consumir de você naquele lugar? Existe alguma outra forma de atrair públicos de outros lugares? O seu produto ele é só um produto ou um serviço, uma solução tradicional? Você consegue escalar isso no digital de alguma forma? Esse público você consegue achar ele em outro lugar? Quando o cliente, aquele potencial cliente, aquele público-alvo decide desfrutar daquilo que você tem para entregar, quais são as dores que ele tem? Quais são as objeções? Diante dessas dores, dessas objeções, você consegue criar alguma solução para ter acesso, quebrar barreira já de imediato? Porque muitas pessoas acham que o modelo de negócio é só estabelecer a forma qual aquele relacionamento do canal vai gerar uma percepção de valor e troca monetária entre eles, onde ele vai contratar, vai comprar, pagar, você entrega, ele se satisfaz, você se relaciona com ele. Mas não é isso apenas que deve ser feito. A gente tem que entender que tudo que a gente faz, todas essas perguntas e o processo que você passa ao longo desses 4 feats, eles têm que te conduzir a informações que vão te ajudar a tomar decisões. Então, às vezes, você vai demandar um tempo inicial para fazer isso, que pode durar 1 semana imersiva, pode durar 2 semanas, pode durar 1 mês, às vezes pode durar 1 ano. Depende do tipo de solução que você quer criar. Mas é importantíssimo que você não comece sem ao menos passar pelas 4 feats, fazendo perguntas e ter o mínimo de informação prévia a respeito daquilo que vai formatar o teu negócio. Porque o modelo de negócio que você vai entregar para o mercado, ele depende exatamente da forma qual você construiu todas essas informações. Aí você pegou essas informações, vai discernir dentro das suas habilidades, dentro do seu nível de networking, dentro das possibilidades de parcerias, por exemplo, como você consegue trazer e construir diferenciais que resolvam de uma forma que quebre as objeções, que gere um diferencial competitivo dentro dos seus concorrentes, até porque você vai ser um novo entrante. Ah, beleza, estou inovando com algo. Tá, como que as pessoas poderiam perceber o valor de algo que seria inovador? Aí você tem que fazer pergunta. Por exemplo, tal pessoa, você chega nela e pergunta assim, ó, cara, caso você... Não existe essa solução no mercado. Caso a gente solucionasse esse problema X da forma Y, como você se sentiria? Então você vai ter uma informação comportamental de alguém que pode consumir o teu produto. Só que quando você faz isso com várias pessoas, você tem um maior conjunto para desenvolver por meio da pesquisa informações práticas e baseadas. E aí a gente teria várias técnicas de pesquisas específicas para você entrar nisso. Mas
fazendo perguntas para que você tivesse dados suficientes para formatar esse modelo. E aí o que normalmente as pessoas fazem? Um processo inverso. Elas pegam esse produto e serviço, inserem no mercado, quebram a cara lá. Aí elas veem que dá ruim, teve problema, não cumpriu o processo. Aí o que elas querem fazer? Elas querem voltar lá no modelo e falar assim, agora beleza, deixa eu te falar. Eu nunca construí esse modelo. Eu acho que eu tenho que ter algum processo para resolver isso aqui. Cara, mas esse problema é com o cliente, porque ele não está comprando. Pô, eu acho que eu vou perguntar para ele, por que ele não está comprando? Olha o nível de energia que você gastou para fazer tudo e às vezes até nível de energia com dinheiro, de investimento, de tempo, de energia, energia cognitiva mesmo, pensando, dedicando tempo para aquilo, e esforço, contatando pessoas, às vezes queimando relacionamentos para que as pessoas te gerassem um feedback negativo para só depois você construir aquilo que precisava ser feito. Então entenda, Eclesiastes 9, versículo 10, ele tem um versículo, por exemplo, que Salomão, não sei se você sabe, mas Eclesiastes é um livro da Bíblia, e lá ele foi escrito por Salomão. Salomão, até hoje, ele é reconhecido como um dos homens mais ricos da terra. E ele falou uma coisa que é muito, mas muito importante. O que as suas mãos tiverem que fazer todos os dias, tudo aquilo que você tem que fazer todos os dias, o que as suas mãos tocarem, ou seja, todo o trabalho árduo que você tem que entregar todos os dias, que você faça com toda a sua força. Porque para onde você vai, não tem nenhuma atividade, não tem nenhum planejamento, não tem conhecimento e nem sabedoria, só que tem uma sacada nisso. O que Salomão está te falando aqui? Salomão, ele tinha uma característica, tanto no livro de Eclesiastes quanto no livro de Provérbios. Ele usava os pontos negativos, as consequências daquilo que ele viveu, para te ensinar aquilo que você não deve fazer. E aí é o ponto da sabedoria. E é onde ele traz vários ensinamentos. E aqui, quando ele fala assim, para onde você está indo? Lá, no fim de tudo, quando acabar tudo, não tem atividade, planejamento, conhecimento e sabedoria. Então, o que ele está querendo te dizer aqui? Cara, se você vai abrir um negócio hoje, entenda o seguinte, você tem que botar toda a tua energia, com todos os seus esforços, mas não esqueça de que você tem que ter planejamento, conhecimento e sabedoria. São os pontos chaves para que o teu negócio prospere. Então, existe uma cultura de excelência que leva o teu negócio e a tua mentalidade como empreendedor para um novo nível. E você tem que entender isso, porque é isso que vai te diferenciar da maioria dos empreendedores. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você está disseminando, implantando uma cultura de excelência. Então, perceba isso e gere resultados diferentes. Vamos embora produzir. Eu sou @Gabriel Mancini. Se você ainda não me segue no Instagram, nas redes sociais aí, @Gabriel Mancini, segue lá. Esse link aqui, curte, compartilha, manda pra galera. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí também. Faz tudo que tiver que fazer aí, tamo junto e vamos embora produzir.